nos inspirando a melhorar, nos inspirando a buscá-lo cada vez mais. E esse culto diz respeito a esse Senhor. E por isso eu venho te convidar agora nesse momento a aquietar o seu coração, a dizer a Jesus o quanto você ama Ele, o quanto é maravilhoso estar neste lugar com os irmãos, louvando a Ele, recebendo a mensagem. Que nós juntos possamos nos alegrar na presença do Senhor e dizer para Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós dependemos dEle e o quanto é maravilhoso viver nessa presença. Aleluias. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é um instante que eu espero, esse é um momento que eu mais quero. É a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar.
jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. Agora eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Declara, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Com as vozes do teu povo, Senhor. Nós amamos a Ti, Pai, não aquilo que o Senhor pode nos oferecer, Senhor. Se nós viemos aqui com outras intenções, Pai, se não receber o Teu amor e Te dar o nosso amor, Pai, que caia por terra essas intenções, Pai. Nós não viemos aqui buscar as Tuas bênçãos, Senhor. Nós não viemos buscar aqui algo material, Pai. Nós não viemos aqui buscar um show. Nós não viemos buscar nada além da Tua presença, Senhor. Além do Teu amor neste lugar, Senhor. Que o Teu amor reine neste lugar, Senhor. Que o Teu amor seja visível nos nossos corações, Pai. Ajude-nos, Senhor, a Te amar como se deve, a Te adorar como se deve, a pregar como se deve, a ensinar como se deve, a ministrar como se deve, a servir como se deve, com amor no coração, com a Sua glória dentro de nós, brilhando e ofuscando a nossa própria glória, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me tira do lar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. Agora de te encontrar. Amém, glória a Deus. Essa é hora de encontrar o Senhor, amém? Ele já nos encontrou. Ele já nos encontrou. Nós já somos encontrados, já somos filhos. O Senhor já nos vê como filhos. Glória a Deus. Irmãos, sejam bem-vindos a essa noite de louvor e adoração ao Senhor. O Senhor está presente no nosso meio e nós nos alegramos, porque o Senhor é o autor de tudo isso aqui. Se você está aqui, porque o Senhor te trouxe aqui neste lugar para louvar, para agradecer, para ter comunhão, para ouvir a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, e ninguém pode tirar isso de você. Amém. Os nossos avisos hoje, nós temos poucos avisos. Primeiramente, né, você que é visitante de primeira viagem, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui nessa noite. E após o culto, você tem lá um presente, né? A nossa igreja disponibiliza para você um presente, um material, para que você seja bem recebido já e que você volte mais vezes para ter comunhão conosco, para ouvir a palavra conosco, para adorar conosco. Próximo aviso, amanhã de oração, toda quarta-feira pela manhã nós temos nosso momento de oração, nossa reunião de intercessão, tem sido uma bênção, muitas pessoas têm vindo, buscado a Deus logo cedo, para já ter um dia maravilhoso na presença de Deus. Isso está sendo muito edificante e você é convidado para estar todas as quartas-feiras às 6:30 da manhã. Próximo aviso, confraternização de Natal, almoço na Chácara Lagoa Azul, dia 30/11 às 11 horas, saída da frente da igreja.
Ou seja, pessoal, vocês que são do Fruto Maduro, vocês vão ter essa confraternização, vai ser uma bênção lá na Chácara Lagoa Azul, um local muito bacana. Nós fazemos sempre nossos acampamentos lá, e é um lugar muito legal. E essa saída na frente da igreja vai ter transporte, né, Joseli? Vai ter transporte, tudo certinho, você pode vir, não precisa se preocupar com carro, com nada, que nós vamos ter transporte. E você pode confirmar a sua presença na secretaria, ou você pode confirmar ali no balcão de informações após o culto. Aí as meninas vão estar com um papelzinho lá, anotando, depois passando para a Joseli. A gente achou mais fácil dessa forma, né? Você pode dar o seu nome e participar desse ministério que tem sido uma bênção, que é o Fruto Maduro. E o nosso último aviso é a respeito da nossa audição, que nós vamos ter aqui do pessoal da Escola de Música. Deu certo o vídeo aí, Gabriel? Deu certo? Deu certo, a gente vai passar, senão a gente explica aqui mesmo. Depois, no final do culto, a gente passa o aviso, tá? Eu passo o vídeo. Temos mais de quantos alunos? 50 alunos, Bruno? 50 alunos? Hoje a gente está com quase mais de 50 alunos, aprendendo vários tipos de instrumentos, de cordas, teclado, sopro, técnica vocal, diversas outras linhas de estudo da música, e tem sido uma bênção. Já estamos começando com o projeto de educação musical para crianças. Então, esse ministério tem sido uma bênção nas nossas vidas, e a gente quer compartilhar isso com você. Então, venha nessa audição. Será no próximo sábado. A entrada é 1 quilo de alimento para ajudar as pessoas. Então, a gente participou um pouco dos ensaios, tem sido uma bênção, várias crianças tocando. Então, eu queria que não apenas os pais viessem, mas toda a igreja viesse prestigiar. Porque normalmente quando tem criança assim, a gente vê todos os pais, né? Os pais babando assim na frente. Mas que seja também a igreja, né? Prestigiando essas crianças, essas pessoas, para que realmente eles se sintam incentivados, para que isso continue na vida deles. A gente vê muitas pessoas empenhadas na música, adorando ao Senhor, dando o seu tempo, o seu dinheiro, para poder aprender mais, e que você venha estar conosco aqui. Serão esses os avisos, que Deus possa estar nos abençoando em todos esses eventos. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Nós teremos agora os nossos dízimos e ofertas. Só mais um outro aviso, o pastor Denis também está em viagem, foi fazer outro evento, foi participar de outra missão. Ele não está aqui no momento, mas mandou um abraço. Provavelmente daqui, não na próxima, na outra semana ele vai estar junto conosco. E também eu gostaria de falar para o Mateus, para o Vinícius Torres, eu não sei se ele se encontra, mas a Sandra Tavares, o Bruno Tavares e Renato e o Jair, só para ficar depois do culto. Estou falando os nomes para ser bem objetivo, pessoal, que é uma reuniãozinha rapidinho a respeito do final de ano do musical. Então, se as pessoas
né, Jorgão? Essas pessoas aí ficam um pouquinho depois do culto aí, 10 minutinhos a gente resolve. Beleza? Com alegria, vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, porque o amor de Deus nunca falhou nas nossas vidas e nunca vai falhar. Amém? Amém. Senhor, declaramos isso. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu
fazes que tudo, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare com fé, pois isso é verdade. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere. Vamos declarar só nessas vozes. Tu és o mesmo para sempre. Vamos declarar. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aplauda esse amor. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Toda a terra, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono,
lama de suas vestes, este o levantou, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com calor do fogo moldar você pelo poder de tuas mãos. Ó Rio impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldar você pelo poder de tuas mãos. Ó Rio impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam a ti, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, profetiza, se encha com toda a casa, as nossas casas, as casas de Sertanópolis, e que sempre vejamos o Senhor, sempre vejamos o Senhor, sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Estamos em sua presença, Senhor. Obrigado por nos permitir, Pai, entrar na sua presença e ver a sua glória, Pai. Nós vemos a sua glória, Pai, não por causa dos instrumentos ou somente da música, mas por causa de cada coração aqui, de cada coração aqui dependente da sua graça, de cada coração aqui aguardando a sua misericórdia, de cada coração aqui que clama ao seu nome, Pai. Ali o Senhor está presente, Pai. Ah, Senhor, através de cada coração, Pai, que aguardem suas promessas, Senhor, que aguardem suas promessas, Senhor, promessas maravilhosas, de paz e não de guerra, promessas, Pai, maravilhosas que nos levam, Pai, a estar contigo um dia na eternidade, promessas de que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor está perto, que o Senhor não está longe, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre o que diz. Ensina-nos, Pai, a esperar essas promessas, Senhor. Ensina-nos, ensina-nos.
sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. És fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos declarar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é. O Senhor está ministrando aos corações aqui neste lugar que as promessas um dia ditas, elas não morreram. As promessas um dia ditas não morreram.
O Senhor está ministrando aos nossos corações que as promessas do Senhor não morrem, as promessas do Senhor são eternas, as promessas do Senhor são para sempre. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Senhor, toque em cada coração aqui, Senhor, no particular de cada um, Pai. Nós não conhecemos as angústias, o choro, a dificuldade, Senhor, mas o Senhor é um Deus fiel, Senhor. O Senhor é um Deus que renova a sua aliança conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias o Senhor renova a sua aliança conosco. Seja nos detalhes, seja nas grandes coisas, seja naquilo que estamos esperando há anos, ou aquilo que nós precisamos para amanhã, seja na provisão diária, ou seja em algo que tanto nos tira o sono, mas o Senhor cumprirá as suas promessas. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O que Deus prometeu, Ele cumprirá até o final. E nós precisamos, Senhor, desse bálsamo nos nossos corações. Nós somos humanos e nós mudamos, Pai. A nossa mente muda, os nossos desejos mudam. Nós estamos melhores num dia, piores no outro, mas o Senhor nunca muda. O Senhor nunca muda, Senhor Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez vamos declarar, igreja, com fé. Deus de aliança, Deus de promessas. Sua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluias. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom vê-los, bom estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E quando nós cantamos, nós devemos crer naquilo que cantamos, né? Nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que cumpre as suas promessas para conosco. Deus que em todas as suas promessas existe o sim, como diz 2 Coríntios 1:20, né? Todas as promessas de Deus têm o sim dele. Então você é um abençoado por Deus, e por isso nesta noite receba a bênção que Deus tem para o seu coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos porque o Senhor tem prazer em aliançar com os teus filhos. Muito obrigado, Deus, por esta noite, por podermos estar aos teus pés agora e podermos ouvir a tua palavra, podermos aprender do Senhor. Pai, nós temos a certeza de que o Senhor tem um recado para os nossos corações. O Senhor tem realmente, Deus, algo especial para a minha vida, mas também para a vida de cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, por aqueles que também estão nos vendo pela internet, que teu Espírito também esteja falando com os seus corações. Nós te clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você para abrir a palavra de Deus, lá
em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 23. 2 Crônicas 20, de 1 a 23, que diz o seguinte: Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e nem há quem possa te resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do povo de Israel, e não o deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada de castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e toda a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita aos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coeritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam-se a Deus, dizendo:
Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Queridos, eu gostaria de estar pensando com vocês sobre as armas que devemos usar para ser vencedores. As armas que devemos usar para ser vencedores. Qual é a sua atitude quando algo impacta a sua vida? Para onde você corre? Para que lado você vai? Vamos supor que de repente, eu espero que não, mas que de repente acontecesse um terremoto aqui. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Você temeria? Ficaria apavorado? Você ficaria no seu lugar? Qual seria a sua atitude? Diante do perigo, o que você faz normalmente? Ou quem sabe, diante de uma enfermidade, que você recebe uma notícia trágica, dizendo, olha, essa enfermidade realmente é uma enfermidade para a morte. Qual seria a tua atitude? Para onde você iria? Como você reagiria? Iria atrás dos médicos? Ou iria atrás do Senhor? Assim encontrava-se Josafá nessa história. Ele foi surpreendido, foi assustado com uma notícia que de repente chega e que ele jamais esperava, porque o seu reino estava tranquilo, estava tudo muito bem, e de repente chega alguém e diz, olha, vem vindo um exército numeroso, maior do que o nosso exército, com armas bélicas muito mais poderosas do que as nossas. Josafá realmente foi pego de uma grande surpresa. E nós vemos que Josafá, ele não foge, mas ele corre para os braços de Deus. Ele não se apavora ao ponto de dizer, e agora, o que farei? Mas ele corre para Deus. Nós vemos que quando eles estão nessa luta, neste momento de impasse, Deus levanta alguém para trazer uma notícia, uma boa notícia. Eis que eu estou com vocês. Esta luta não é de vocês, mas é minha. Queridos, nós precisamos realmente entender que as nossas lutas não são nossas, que as nossas batalhas não são nossas. As nossas batalhas são de Deus, e por isso é que Josafá tem 3 atitudes, pelo menos, nesse texto. Tem mais, é lógico, mas que eu gostaria de pensar com vocês. Primeira atitude dele, buscar o Senhor. Queridos, eu creio que nós passamos por alguns momentos de crises na nossa vida. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, olha, eu nunca tive um problema, nunca tive uma crise, nunca enfrentei realmente um grande desafio. Eu creio que todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, e que realmente parecia que as nossas forças estavam se esvaindo, ou que nós não tínhamos como resolver o problema. Mas veja o que Josafá faz, ele tem a atitude correta. O Senhor, é o Senhor, eu vou atrás do Senhor. E quando ele vai buscar o Senhor, veja que ele não vai sozinho. A palavra de Deus lá em Isaías 41:6 diz, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Um ao outro ajudou. O que Josafá fez? Não sozinho, eu vou contar com mais alguém. E ele reuniu o povo. Eu creio que é uma das situações que dificilmente acontece na igreja, quando alguém está por uma crise, ou quando alguém está passando por uma enfermidade que precisa das nossas orações, dificilmente a gente reúne a igreja para orar. Hoje, com a história do WhatsApp, né, todo mundo manda pelo WhatsApp
para que nós estejamos orando, mas dificilmente convoca-se a igreja para que esteja orando. Mas a melhor situação é essa: convidar o povo de Deus para se reunir, para buscar o Senhor. Outra coisa que Josafá fez, ele buscou o Senhor, mas com jejum. Coisa difícil de fazer jejum, não é verdade? Principalmente quando se fala de um desafio evangélico, um desafio dos cristãos. Vamos fazer um jejum aqui na igreja por determinada situação. Nós encontramos um punhado de desculpa, um punhado de jeito para dizer: eu não posso fazer. Mas é interessante, queridos, é interessante, eu estou falando também comigo agora, tá? Que quando a gente vai ao médico, o médico diz para você: olha, você precisa ficar aí 12 horas sem comer, para fazer determinado exame. O que você faz? Fica 12 horas sem comer, sem reclamar, sem lamentar, sem murmurar, sem queixar-se. Queridos, nós precisamos entender que o jejum é algo que nos aproxima muito mais de Deus, que nos faz realmente reconhecer que nós precisamos da atuação de Deus na nossa vida. Foi o que Josafá fez. Vamos nos consagrar. O jejum é uma consagração nossa para o nosso Deus, é uma dedicação nossa para com o nosso Deus, o momento de você estar realmente se intimizando com Deus. E a palavra de Deus também nos fala que Josafá reuniu as pessoas para orar. Não só reuniu o povo para dizer: ó, vem vindo um exército aí, não. Ele não foi só para isso. Eles: vamos buscar o Senhor. Nós estamos passando por momentos difíceis na nossa nação. Nós estamos passando por momentos complicados e eu não sei se você tem recebido, mas de vez em quando eu tenho recebido alguns vídeos de pessoas levantando as vozes, dizendo a respeito do estado do nosso país, de situações complicadas com os nossos dirigentes, com os nossos políticos, mas eu não estou vendo a gente se reunir para orar em favor da nossa pátria. Queridos, é hora de nós pararmos de lamentar, é hora de pararmos de murmurar, é hora de nós orarmos, é hora de buscar o Senhor em oração, levantar um clamor pela nossa pátria, não só agora, por exemplo, na igreja, mas sempre, constante, diariamente, buscar. Veja que Josafá diz: a nossa nação está em perigo, nós estamos vendo um grande exército destruir-nos. Vamos levantar um clamor, vamos buscar o Senhor, vamos, povo de Deus, vamos buscar ao Senhor. E eu entendo quando o salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele está falando realmente deste prazer de ver os irmãos unidos buscando a Deus. E foi o que Josafá fez, uniu-se com o povo para buscar a Deus. Outra coisa que Josafá faz ao buscar o Senhor, ele confessa sua incapacidade. Queridos, muitas vezes nós achamos que podemos resolver as coisas com a nossa própria força. É interessante que quando nós ficamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é buscar o médico. Depois a gente vai buscar a Deus, mas a primeira coisa que deveríamos fazer é buscar a Deus para depois buscar os médicos, porque é Deus quem vai orientar os médicos para nos abençoar, para nos curar. Veja o que Josafá fez: Senhor, eu sou incapaz, eu não posso, a multidão é grande, o seu povo não pode, nós somos impotentes diante de tão grande desafio. Nós não podemos, nós precisamos do Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus agrada do coração humilde e contrito, do coração que se confessa tremendamente dependente da graça
e do amor do Senhor nosso Deus. Que se reconhece realmente que as suas forças não podem fazer nada, somente através da força de Deus. Outra coisa que Josafá faz ao buscar o Senhor, ele ouve a voz de Deus. Veja que Deus levantou aqui um homem, um levita, para estar falando ao coração do rei, é o Jaziel. E Jaziel quer dizer, Deus vigia sobre mim. Veja como Deus trabalha, veja como Deus age. Usa o próprio Jaziel para dar uma mensagem. Deus está olhando, Deus está vigiando, Deus está cuidando, e Deus usa este homem para trazer uma mensagem para o povo de Deus. Querido, Deus usa as pessoas para falar ao seu coração. Deus usa canções para falar ao seu coração. Deus usa a sua palavra para falar ao seu coração. Mas veja que quando Deus fala, Josafá tem uma atitude. Ele crê e confia plenamente na palavra do Senhor. Ele já sai da situação com o coração totalmente dependente do amor de Deus, na certeza da vitória que viria através da atuação do Senhor no seu meio. Veja o versículo 17, ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Neste encontro não tereis de pelejar, tomar posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A peleja não é sua, mas é minha. Eu estou convosco. Essa é a grande promessa de Deus para Josafá. Mas você sabia que essa é a promessa de Deus para a sua vida? Você sabia disso? Jesus fez essa promessa, não fez? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nome de Jesus também é Emanuel, Deus conosco. Então nós não estamos sozinhos, né? A hora que cheguei, eu estava conversando com uma irmãzinha ali, e ela estava dizendo que sua vizinha disse, você vai sozinha para a igreja? Aí nós dizíamos, não veio sozinha, né? Ela veio com o Pai, Filho, Espírito Santo. É verdade? Obrigado, Marcos. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo socorro. Deus enviou um anjo para trazer água para mim. Obrigado. Nós vemos também que a palavra de Deus, Josafá, faz algo assim muito importante. Primeiro ele buscou o Senhor, depois ele orou. E quando nós estamos falando de orar, nós vamos ver 4 verdades que está aqui nesta oração de Josafá. Ele sabia que Deus tem poder sobre qualquer situação e qualquer pessoa. Queridos, eu creio que o grande desafio é a gente dar um passo à frente quando Deus nos chama. É interessante, quando eu vejo os desafios de Deus, eu gosto sempre de olhar num desafio muito grande de um homem chamado Abraão. Eu creio que a maior prova que Abraão teve que enfrentar na sua vida, quando Deus disse para ele, Abraão, dá-me o seu filho por sacrifício. Ivan, você tem um só, né? Dá-me seu filho por sacrifício. Que passa no seu coração numa hora dessa? Dá-me seu filho por sacrifício. Você que tem mais filhos, aí tem 3, 4, 2 filhos, que passa para o seu coração quando Deus, se Deus chegasse para você, que passaria no seu coração, se Deus dissesse, me dê meu teu filho por sacrifício. E Abraão era o filho da promessa, filho da promessa. Deus tinha dito para Abraão, através deste menino,
eu suscitarei um descendente, o Salvador da humanidade. E Deus pede justamente este menino em sacrifício. O que Abraão faz? Pois não, Senhor, estou indo. Aonde o Senhor quer? Ele caminha com esse menino, vai, olha, vê o Monte Moriá de longe, diz, é lá que o Senhor quer. E quando ele está subindo o monte com seu filho, o menino fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, né? Ele só não falou, aqui está a faca, né? Mas ele falou, está tudo aqui, onde está o cordeiro? Abraão, na confiança em Deus, ele diz, o Senhor proverá para si o cordeiro. Queridos, é isso que Deus quer de nós, quando nós oramos, confiança plena, de que o que Deus falar para o nosso coração, nós precisamos fazer, precisamos obedecer. É absurdo para você, mas não é absurdo para Deus. Coisas impossíveis para você, mas para Deus não. Coisas que realmente poderia mover as suas entranhas e falar assim, mas que Deus é este, que me pede algo assim, impossível de eu realizar. Mas Deus realmente quer que você busque-o, e quando você o buscar, que você realmente escute o que Ele tem para falar ao seu coração. Porque na verdade, queridos, nós achamos que orar é só a gente falar para Deus, mas orar também é escutar Deus. Orar também é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender isso. E quando Abraão orou a Deus, ele parou para ouvir a voz de Deus. Quando Deus desafiou Abraão, Abraão sabia que Deus ia fazer o milagre na sua vida. Diz os nossos entendidos que Abraão creu na sua ressurreição. Abraão ia sacrificar mesmo seu filho, mas estava crendo na ressurreição do seu filho. Por isso, queridos, quando você ora, você tem que ter a certeza que Deus é fiel. Queridos, olha, eu creio que algumas coisas que Deus faz, que Jesus fez, que nos deixa assim bem assustados às vezes, né? Por exemplo, vocês sabem que eu amo muito Pedro, né? E sou fã do Pedro, o apóstolo Pedro, né? E Jesus disse para ele, Pedro, caminhe sobre as águas. Coisa absurda, não é verdade? Coisas difíceis. Eu não sei se você já tentou andar sobre as águas. Você não consegue, você vai afundar. Mas veja o que Pedro faz. Se o Senhor está mandando, então eu vou. Ele caminha sobre as águas. Não sei quanto tempo ele caminhou, não sei qual a distância que ele saiu do barco, mas pelo menos ele desceu do barco e pôs os seus pés na água, não ficou segurando no barco. Ele poderia pôr os pés nas águas e ficar segurando o barco, mas Pedro estava sobre as águas, mas o texto diz que ele andou sobre as águas. Coisa impossível, difícil de se crer, difícil de imaginar, mas Pedro falou, Jesus está mandando, eu faço, eu creio, eu sei que vai dar certo. Mas veja que quando ele duvidou que ia dar certo, ele começou a afundar. Aí ele pediu, socorra-me, Jesus. Jesus o socorreu e os dois entraram no barco. Queridos, orar é ter confiança plena na resposta de Deus, seja ela qual for, por mais difícil, impossível, contra tudo aquilo que você crê, contra tudo aquilo que você espera, lembre, Deus sabe o que está fazendo, então creia. Há um texto também que a gente conhece, sabe decor, Salmo 37:5, né? Você sabe decor, não sabe? Ou você não sabe o endereço, sabe o que está escrito, mas não sabe o endereço. Entrega o teu caminho
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é interessante, muito interessante as coisas na nossa vida, como nós entregamos o nosso corpo com facilidade para as coisas. Você quer ver? Você entrou aqui, sentou aí, sem se preocupar se a cadeira estava quebrada. Ou você olhou, ficou olhando, examinando, deixa eu ver se os parafusos estão no lugar, deixa eu ver se puseram alguma taxinha aqui, né, para eu sentar. Você fez isso? Você chegou e sentou. Queridos, é isso que Deus quer da nossa vida. Se nós confiamos numa madeira, num pedaço de ferro, em pano, né? Aí numa almofada que você está sentando, uma cadeira almofadada, se você crê nisso, queridos, por que não crer em Deus? A gente entra num carro e sai pelas estradas, aí crendo que a gente vai chegar na viagem que empreendemos, não é isso? O destino que marcamos, não é isso que a gente faz. A gente não fica pensando, pode estourar um pneu, pode acabar a gasolina, pode quebrar uma peça do carro e eu ficar no meio. A gente não pensa isso. A gente vai em frente. E por que não, nós quando oramos, não confiar plenamente em Deus? Descansar plenamente em Deus. Entrega é descanso. Entrega é descanso, queridos. E a palavra de Deus está dizendo que Ele não vai fazer algumas coisas, ou Ele vai resolver algumas coisinhas, mas Ele vai fazer tudo. Não foi o que Deus prometeu para Josafá? Josafá, você não vai fazer nada, cara. Você vai à batalha, eu estou mandando você ir à batalha, mas você não vai fazer nada, você só vai assistir. E é interessante que Josafá sai acreditando que ele seria um mero espectador da vitória que Deus ia lhe dar. A terceira coisa que nos torna vencedor é o louvor. Não sei se você observou que a palavra de Deus disse que era para eles cantarem, para eles louvarem. Eu já citei aqui, eu não tenho, mas existe um livro, foi reeditado agora, chamado Louvor que Liberta. Se você puder ler, é um livro pequenininho, você que tem, não tem muita disposição para ler, né? Mas ele é bem fininho, ele tem acho que umas 40 páginas, né? Não é 40 folhas, é 40 páginas, dá para você ler bem tranquilo, ele é bem fininho, mas você vai ver realmente como o louvor trabalha na sua vida para a sua libertação, como Deus age no meio do louvor. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Queridos, Deus está lançando um grande desafio para eles, e veja Josafá, aconselhou-se, versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. E veja, eles não estavam de qualquer jeito não, ele disse que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando da frente do exército, louvassem a Deus dizendo, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vemos que ele convidou o exército do Senhor, chamado levitas, para estar à frente, louvando ao Senhor. E como é gostoso, hoje, Guilherme, eu gostei do momento que vocês pararam no instrumento, a gente pôde ouvir a igreja cantando, não é verdade? Os instrumentos, às vezes a gente não ouve a igreja cantando, mas hoje deu para ouvir a igreja cantando, louvando ao Senhor. Nossa, como foi bom ouvir isso, como foi bom ouvir os louvores dos lábios dos irmãos. É lógico, nós queremos o instrumento aqui, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente pode ouvir por causa dessa pausa dos instrumentos.
Queridos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Louve ao Senhor, renda graça ao Senhor no seu louvor, na sua adoração, né? A última música a penúltima música que foi cantada é de Isaías capítulo 6, não sei se você se sintonizou quando foi cantada aquela música, mas realmente está falando da presença de Deus, do louvor, da adoração ao Senhor nosso Deus. Quando nós cantamos, os céus se movem para nos abençoar. Quando nós louvamos a Deus, nós realmente entendemos que a graça de Deus se manifesta. E é interessante que, sabe qual foi as armas que eles usaram para a batalha? Harpas. Queridos, harpas, flautas. O que é isso numa batalha? Você consegue vencer uma batalha com harpa? Né? Você consegue vencer uma batalha com flauta, né? Você consegue. Você vai pegar a flauta e vai lutar com uma espada? Não tem como. Ainda com a harpa você pode enroscar a espada nas cordas, né? Atrapalha um pouco, mas né? Com a flauta não tem jeito. Mas que Deus está falando, não é a força de vocês, não é o instrumento que vocês têm. Não é o poder de uma arma, de uma espada que você tem na mão que vai fazer a tua vitória, mas é louvando, tocando louvores ao Senhor nosso Deus. Mais uma vez vou dizer para os irmãos, é total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Louvar a Deus, engrandecer a Deus antes da vitória. Você percebeu isso? É antes da vitória, não foi depois não. Chegaram lá, esperaram a Deus acabar com os exércitos inimigos e cantaram. Não, foi antes. Saíram já louvando a Deus. Quando eles chegaram no campo de batalha, eles já estavam louvando ao Senhor. Queridos, é isso que nós precisamos entender. A arma para vencermos qualquer batalha também é o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. E como é bom realmente cantar louvores. Veja o versículo 22 diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ficaram tão confusos que um virou guerreando contra o outro. E o povo de Deus assistindo. Eu só não vou falar que tinha camarote, porque naquele tempo não existia camarote. Mas que eles estavam olhando, vendo a libertação do Senhor. E quando eu vejo esse texto, eu vejo um outro semelhante, quando nós percebemos Deus dizendo para um certo jovem, dizendo assim, moço, vai nessa força, liberte o meu povo. Você lembra desse texto? Quer ver? Está lá em Juízes, capítulo 6, Deus chamando o seu servo para estar enfrentando a batalha, e ele diz, Senhor, mas quem sou eu? Sou pequenininho, sou de uma tribo pequenininha, não tenho força, eu sou realmente um nanico. Você lembra desse homem chamado Gideão? O homem, ele diz, Senhor, eu não. Aí Deus fala, mas convoque o povo. Ele convoca, vem 30 mil. Não, veio uma multidão, deixa eu ver se eu lembro aqui quanto que é. Acho que é 30 mil mesmo, né? Alguém achou aí para mim? Pode confirmar se é isso mesmo? 32 mil? Aí eles vão para a batalha, né? Aí Deus diz assim, olha, manda os covardes, fracos, aqueles que casaram e ainda não assumiram compromisso
com a sua esposa, que vai consumar ainda o casamento. Manda esses embora. Voltou 20 mil. Aí ele ficou com 10 mil, para enfrentar um exército de 120 mil. Aí Deus disse para ele: tem muita gente ainda. E eu fico imaginando, passou na cabeça do Gideão. Deus, eu acho que ele, não sei se está bem enganado. Se já com 30 mil não dava, agora ele mandou 20 embora. Agora está dizendo que tem muito ainda, mandou o povo tomar água, e diz: aquele que trouxer água até a boca se separa de um lado, é aquele que abaixar para beber a água, lambendo a água lá no riacho, se separa do outro lado. 300 só levantou a água até a boca. Aí Deus disse: é com esses 300, manda os outros embora. Queridos, é Deus agindo, é Deus fazendo. Deus está dizendo: eu vou agir contra todas as coisas impossíveis. Aí o que Deus manda ele falar? Quebra os potes e diz: por Deus e por Gideão. Foi só isso que eles fizeram e venceram a batalha. O louvor que sai dos teus lábios te conduz à vitória. Um coração grato conduz você à vitória. Ele nos prometeu que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Não é isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a parte B? Em todas as coisas nós somos mais. Não diz que é só vencedor, né? Diz que é mais. Você é muito mais do que um vencedor. Portanto, queridos, nós precisamos realmente depositar totalmente a nossa confiança em Deus. No caminho da vitória, na nossa vida, é quando nós buscamos ao Senhor, é quando oramos ao Senhor e convocamos pessoas para estar junto conosco na nossa empreitada de oração. Mas é também quando nós louvamos e adoramos ao Senhor nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que o milagre que você tem procurado em Deus, situações que você tem procurado resolver em Deus, realmente seja resolvido através do seu louvor, da sua adoração, da sua gratidão a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, porque não estamos sós. Na nossa luta do dia a dia, na nossa jornada e caminhada, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Porque quando o exército se coloca diante dos nossos olhos, nós não os vemos, ó Deus, mas vemos o Senhor. Nós não vemos os nossos inimigos, mas enxergamos a tua mão poderosa que nos diz: vá em frente, meu filho, que eu estou com você. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pedimos que tu estejas agora com a tua mão de poder, derramando a sua graça abundante sobre os teus filhos, ó Deus. A superabundante graça do Senhor, ó Deus, conduza o teu povo em vitória. Conduza, ó Deus, o teu povo realmente adiante dos seus inimigos, dizendo: eu sei quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ó Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe cada um de nós. Abençoe os nossos irmãos que estão em viagem também, Senhor. Cuide deles, que eles possam ser realmente orientados, conduzidos e agraciados com a tua presença, ó Pai. Abençoa-nos agora o retorno para a nossa casa. Abençoe os nossos entes queridos. Renove as forças de cada ente querido nosso, Senhor. E que a tua paz, o teu amor esteja com eles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o abundante amor do Senhor nosso Deus, o Pai, a unção e a direção do Espírito de Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e para sempre. Amém
e amém. Deus os abençoe, queridos. Uma boa semana.